Olá, Dani Fontana! Aqui então é a lição número 2 que eu aprendi aí, né? Sentindo na pele, vivendo e caminhando com Jesus. Na verdade, hoje eu quero falar com você sobre rejeição. Em algum momento da tua vida, tu já se sentiu rejeitado? Na verdade, se tu parar para analisar, o grande mal da humanidade e dos seres humanos como um todo está sempre conectado e ligado à rejeição. E se tu já se sentiu rejeitado ou se tu nunca se sentiu rejeitado, que ótimo, mas se em algum momento tu já se sentiu, eu quero compartilhar com vocês como durante muito tempo a rejeição foi algo presente na minha vida e o quanto eu tive de perdas, né, ao me sentir rejeitada. E muitas vezes a gente se sente rejeitada por quem? Pelos nossos pais, né? Os meus pais foram casados 21 anos, tudo isso que eu vou compartilhar com vocês hoje já está muito bem definido e esclarecido na minha vida, mas durante a boa parte dela isso não estava nem esclarecido, nem resolvido e muito menos entendido e compreendido por mim, né? Então o meu pai e minha mãe foram casados durante 21 anos, meu pai era 17 anos mais velho do que minha mãe, e todas as experiências positivas que eu vivi com meu pai, eu acabei bloqueando todas elas na minha mente, porque as atitudes que ele teve ao longo da vida conosco e do casamento com a minha mãe conflituoso fez com que eu acabasse bloqueando muito das atitudes legais que ele tinha e dos comportamentos legais que ele tinha. Hoje, quando eu converso com as pessoas, principalmente aquelas que têm problema de relacionamento com os pais, ou aquelas que me dizem assim, eu não lembro nada de bom do meu pai, eu não lembro nada de bom da minha mãe, eu consigo identificar que essas pessoas elas passaram por algum momento na vida delas onde elas preferiram, de uma maneira inconsciente, bloquear todas as experiências positivas ou pelo menos um pouco das lembranças boas que elas tiveram com o pai delas ou com a mãe, enfim. E eu passei por isso também. A minha mãe hoje, quando traz algumas das recordações da nossa vida em relação ao meu pai comigo ou do meu pai com meu irmão, eu não conseguia durante muito tempo lembrar de nenhuma dessas boas recordações. O meu irmão lembrava e que ótimo, mas eu não conseguia lembrar. É como se tudo aquilo tivesse sido apagado da minha mente, mas estava registrado. Estava bem guardado e bem registrado. Porém, todas as vezes que eu lembrava do meu pai, eu lembrava das vezes que ele tinha atitudes e comportamentos que de alguma maneira eu me sentia muito rejeitada. Ele era totalmente crítico comigo. Ele criticava a maneira como eu falava, a maneira como eu me portava, ele criticava a risada alta que eu dava, ele criticava os meus comportamentos e ele passou uma vida inteira dizendo, meu Deus, a Daniele devia ter nascido homem, parece homem, olha só, anda de perna aberta, fala palavrão, ri alto, e eu falo alto, a minha voz realmente é grossa, né? Então uma série de elementos aí que meu pai me massacrava, mas era um massacre emocional, nossa, sem fim, né? E o quanto isso me machucava. Porque eu não lembrava e eu não escutava meu pai dizendo assim, nossa, a Dani é bonita, ou a Dani é inteligente, a Dani se comunica bem. Ele nunca fazia nenhum tipo de reforço ou elogio aquilo que eu tinha de bom, ou qualidades que eu apresentava, mesmo criança, ou uma pré-adolescente, até mesmo na fase adulta. Ele sempre criticava. E isso tudo fez com que eu fosse sentindo na pele o quanto ele me rejeitava. E eu pensava, nossa, mas eu sou um lixo de filha mesmo, né? Meu Deus, eu sou tudo aquilo que o meu pai não gostaria que eu fosse. Não importa o que eu faça, o comportamento que eu tenha, eu nunca consigo agradar ele. Não importa se eu tiro uma boa nota, todas as vezes que eu vou falar para ele que eu tirei uma boa nota, ele diz, foi mais do que a tua obrigação. E isso tudo foi acumulando mês após mês, ano após ano, década após década, até que eu acabei, de uma maneira inconsciente, bloqueando as lembranças positivas que eu tinha dele. Né? E durante um conflito muito ruim que ele teve, uma briga, um bate-boca com a minha mãe, e eles brigavam muito, eles brigavam na nossa frente, eu sentia muita raiva, eu sentia muito ódio do meu pai quando ele brigava com a minha mãe, quando ele ofendia minha mãe, quando ele xingava a minha mãe, e eles não tinham
um entendimento de que tudo aquilo que eles conflitavam e tudo aquilo que eles brigavam na minha frente, na frente do meu irmão, era péssimo para nós dois. Porque eu via o meu pai ocupando o papel de algoz e minha mãe ocupando o papel de vítima. Eu via meu pai massacrando minha mãe, eu via minha mãe mal, eu via minha mãe chorando, né? Eu via minha mãe passando sempre por momentos assim de profunda tristeza. E daí depois que eles batiam boca, que eles brigavam, muitas vezes ele entrava e a mãe ficava, daí eu via a mãe chorando, eu via a mãe mal, né? Eu via ele muitas vezes denegrindo a imagem dela, e tudo isso foi fazendo com que eu sentisse raiva, muita raiva. E hoje eu sei, eu entendo que isso não foi nada positivo para mim. Houveram muitas vezes que eu desejei que meu pai morresse. E talvez agora tu vai se chocar e vai dizer, meu Deus, como ela pode me dizer isso? Na verdade, eu tô aqui nessa série mesmo, abrindo meu coração para vocês. E dizendo tudo o que eu sentia e como eu sentia. Eu desejei a morte do meu pai muitas vezes. Eu queria que ele não fizesse mais parte da nossa vida. Eu queria que ele fosse simplesmente embora e nunca mais olhasse para trás. Porque eu via o quanto ele machucava minha mãe. Então eu me sentia totalmente renegada por ele. Até que um dia, quando eu tinha 12 anos... numa dessas brigas eternas dos dois, eu acabei me intrometendo e defendendo a minha mãe e dizendo pra ela e pra ele alguma coisa, tipo, que não era legal o que ele fazia. E eu lembro como se fosse hoje, né, que ele me olhou com uma cara muito sarcástica e me disse, olha, eu nem entendo porque tu defende tanto ela. Ela nem te quis. Quando ela descobriu que ela estava grávida de ti, ela não te quis, ela ficou triste. Ela desejou que tu não tivesse nascido, que tu não tivesse morrido. Tua mãe nem te queria. Tu foi um encosto, um arrasto para tua mãe durante muito tempo. E nesse momento eu olhei para ela e a cara dela era uma cara de muita tristeza e decepção de saber que eu tinha descoberto aquele episódio da vida dela e de saber que ele tinha revelado a mim um segredo que era do casal. E aí eu senti muito mais raiva dele, muito mais ódio dele, porque além dele estar machucando ela, ele tinha me machucado, ferindo mais ainda ela. Então eu senti muita raiva dele naquele momento, e daí eu lembro que eu olhei pra ele muito ferida e disse pra ele que não me importava. Mesmo que ela não tivesse me desejado como filha, ainda assim eu escolhia amar mais ela e preferia muito mais ela do que ele. E aí o caos se instalou, então, né, naquela noite. Mas aquele caos não ficou só naquela noite. Aquele caos, ele ficou habitando em mim durante muito tempo. Então, durante muito tempo, eu me senti totalmente rejeitada pelo meu pai e totalmente rejeitada pela minha mãe. Então, eu passei a ter um comportamento onde tudo que a minha mãe me direcionava para fazer, eu queria fazer. Todas as coisas que minha mãe dizia que era o melhor para mim, eu buscava fazer para ser o melhor para ela, porque de uma maneira muito inconsciente eu queria ser aceita por ela, porque eu amava tanto ela e desprezava meu pai, que eu queria que ela pudesse me aceitar. E nunca quis conversar com ela sobre o porquê que ela me quis, o porquê que ela desejou que eu morresse, o porquê que a intenção dela foi que eu não nascesse, mas eu nunca tive a coragem de chamar ela pra gente conversar sobre isso. Até que então, os anos se passaram, meu relacionamento com meu pai só piorava, meu pai descobriu que tinha uma doença, que era o câncer, e ele acabou fazendo um tratamento durante 2 anos e ele acabou por vir a falecer. E ele veio a morrer e eu lembro que no dia do velório dele eu fiz um esforço forte mesmo para poder chorar. Porque tinha outras pessoas lá e eu não queria mostrar para essas pessoas que, nossa, eu era filha dele e nem chorar eu estava chorando. Mas eu lembro que na hora que eles fecharam o caixão, eu acabei chorando e mais foi por um esforço em chorar. Mas na verdade, naquele momento era tranquila que ele tinha morrido e que bom que ele morreu, porque ele era um peso na minha vida. Olhem isso, né? Ao longo dos episódios eu vou contar para vocês como aconteceu o desfecho dessa história e como com a chegada de Jesus eu pude resolver isso em mim. O que não é o que eu vou contar para vocês nesse capítulo agora. Então esse sentimento de rejeição me acompanha durante muito tempo. Quando eu fiz o convite para Jesus, quando Jesus entrou nesse apartamento, eu passei a entender algo que eu não entendia. Existiu em mim uma vontade de conhecer profundamente quem era esse Deus, quem era esse Deus de amor infinito, quem era esse Jesus que não rejeitava ninguém. Nenhum tipo de pecador e nenhum tipo de pessoa com a pior dos erros que ela pudesse ter.
E quando eu comecei, então, a entender sobre Jesus, eu lembro como se fosse hoje, que a primeira coisa que eu fiz foi ir para o Netflix e eu procurei, então, assistir algumas coisas que tinham lá. E na época tinha uma série chamada Os 10 Mandamentos, eu assisti a série dos 10 Mandamentos. Então eu senti uma vontade muito grande de entender quem era esse Deus, quem era Jesus. E daí nessa época, então, eu fui pro Netflix. E no Netflix tinha uma série de 10 capítulos chamado A Bíblia. E eu comecei a assistir. E comecei, então, a entender a história daqueles homens totalmente improváveis que Deus elegia para que eles pudessem representar Deus na terra e realizar grandes feitos em nome de Deus. E eu comecei a achar aquilo bárbaro. Me encantei com a história de Abraão, me apaixonei pela história de Moisés, me identifiquei com a história de José e super fiquei fã aí de Davi. E cada vez mais, quando eu passei a conhecer a história desses homens, eu começava a me questionar e dizer, cara, que Deus é esse? Que escolhe umas pessoas nada a ver, que seleciona um povo louco, uma gente que no normal a gente não escolheria para absolutamente nada e faz com que essas pessoas, na sua improbabilidade, se tornem pessoas que escreveram, deixaram aí os seus nomes na história mediante não aquelas eram, e sim aquilo que Deus fez através delas, né? Então foi aí que eu comecei a me encantar com a história de Deus, até que então eu passei a entender mais sobre a caminhada e sobre quem era Jesus, e eu comecei a olhar para a história de Jesus, a ler, e aquilo começou a gerar em mim um impacto muito grande, porque eu via ele, o Filho de Deus, o Filho de Deus, a pessoa mais importante no universo. Eu via ele se importando com as pessoas que eram rejeitadas pelo mundo. E eu via Jesus em muitas das suas histórias, lendo através dos evangelhos, uma coisa que eu também não sabia o que era o evangelho, entendi que o evangelho significa as boas novas, é a história de Jesus contada em 4 livros do Novo Testamento, que é o livro de Lucas, Marcos, Mateus e João. E daí eu comecei a ler, então, as passagens da Bíblia para entender o comportamento, as atitudes de Jesus, e ao mesmo tempo que eu olhava a série da Bíblia, e eu comecei na época também ver algumas pregações no YouTube para poder entender um pouco mais sobre quem era esse homem que amava os rejeitados. E quando eu entendi que Jesus amava os rejeitados, eu pensei, opa, se ele ama os rejeitados, então, obviamente, que ele vai também me amar. E quando eu entendi que o mundo inteiro pode te rejeitar, que o mundo inteiro pode te excluir, que as pessoas podem não te desejar ou não te querer, ou que não importa como tu se sinta, existe alguém. E esse alguém que atende pelo nome de Jesus te ama e te aceita como tu é. Não importa quais sejam os teus defeitos ou não importa quais sejam os teus erros, Jesus te ama profundamente da maneira como tu é. E daí nessa época eu lembrava das críticas que eu recebia do meu pai, de muitas atitudes que não eram legais da minha mãe comigo, e eu pensava, meu Deus, eu posso ter esse comportamento, eu posso falar assim, eu posso falar assado, mas Jesus, ele gosta do tom da minha voz, ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, ele me aceita exatamente da forma como eu sou, e ele se interessa por mim, ele quer saber de mim, e ele me ama exatamente do jeito que eu sou. E a segunda grande lição que eu recebi e que eu vivenciei ao andar com Jesus foi que não importa quais sejam os teus defeitos, ou quais sejam as tuas falhas, ou até mesmo quais sejam os teus erros, Jesus te ama de uma maneira tão profunda, tão intensa, que ele te aceita do jeito que tu é. E isso me trouxe uma cura sem igual, porque eu passei a sentir realmente um amor sem precedente, e eu consegui me sentir pela primeira vez não mais rejeitada e sim amada por alguém que eu não conhecia e que eu só vim conhecer aos 33 anos. Então, quando Jesus entrou na minha vida, eu pude perceber um amor que não se explica, eu pude perceber que existia nele um interesse genuíno, não pelos meus pecados, e sim pelos meus propósitos, e que ele me quis,
que Ele me desejou, que Ele me deu a oportunidade de vir para essa terra e que tudo bem, os meus pais falharam, os meus pais erraram, mas meus pais são seres humanos como eu e que eles tiveram as falhas deles e eu amo eles na falha deles e nos acertos deles, mas que sim, Jesus, Ele não rejeita ninguém. Ele não, quando Jesus te olha, assim quando Ele me olha ou quando Ele me olhava, Ele não me olhava, Ele não olhava para os meus erros nem para as minhas falhas. Ele me olhava nos meus acertos e me aceitava em todos eles. E ter curado em mim o sentimento de rejeição que habitou em mim durante todos esses anos fez com que eu me tornasse uma pessoa muito mais leve, fez com que eu me tornasse uma pessoa muito mais tranquila, com a minha vida, com as minhas escolhas, porque todas as vezes que tu te sente rejeitada, é como se existisse em ti um peso sem igual e é como se as coisas não conseguissem fluir na tua vida, porque tu sempre caminha carregando o peso da rejeição. Quando tu entende, olha para as pessoas e sabe que elas são humanas e falhas como tu e como todas nós, tu passa a entender que o amor perfeito existe e que ele não te rejeita. E sim, que Ele te aceita exatamente como tu é. Pensa nisso. Talvez hoje tu esteja se sentindo totalmente rejeitado por pessoas que são importantes para ti ou até mesmo rejeitados pelo mundo. Mas existe um amor que quando tu abrir o teu coração para ele entrar, ele entra, ele te preenche de uma tal maneira que não haverá mais em ti espaço para rejeição. E sim só espaço para cura e libertação. Então te espero no 3º capítulo para eu compartilhar mais uma lição que eu tive ao andar, ao caminhar aí com Jesus.